Quando a gente fala em museus, a gente não pode só falar de museus. A gente precisa enxergar o museu como um equipamento cultural que faz parte de um ecossistema maior, que está dentro de um ecossistema da cultura. E essa visão mais sistêmica, ou a visão ecossistêmica dos equipamentos culturais, ela sempre foi importante e hoje, mais do que nunca, no momento de crise, de desafios para o setor cultural como um todo, ela é mais do que estratégica. Então, pensar nos museus e pensar na saúde dos museus, na sobrevivência e na vida dos museus, não pode estar dissociado de pensar na sobrevivência do setor cultural como um todo. E eu acho que por isso esse debate é tão importante. Os museus, eles não só são parte do ecossistema, mas eles são uma parte muito importante do ecossistema. Assim, porque eles são um dos setores e que concentram os equipamentos culturais mais antigos, mais bem estruturados. E aqui no Brasil, quando a gente pensa em termos de políticas públicas e de alcance regional e nacional, é o setor, mesmo com todas as suas fragilidades, é o setor mais bem organizado, mais bem estruturado. E que, por isso, deve assumir um papel de dianteiro, um papel de liderança nessa recuperação e nessa batalha que o setor cultural enfrenta agora. Assim, ele pode apontar e deve apontar os caminhos que vão ajudar os outros atores desse ecossistema. É por isso que os museus eles têm essa grande responsabilidade também. Que é um pouco também esse desafio que é imposto também, que já começa a ser discutido antes da pandemia, sobre essa necessidade de revisitar, de repensar o papel do museu. O que é um museu? E o que é um museu? Responder essa pergunta não quer, ela não pode ser respondida apenas com o que o museu e seus profissionais pensam sobre si, mas sobretudo sobre como a sociedade, como as comunidades veem os museus. Então, se essa pergunta já estava sendo posta antes, um exemplo disso foi já essa discussão que começou em 2018, quando o ICOM Brasil, na verdade, quando o ICOM Internacional, que é o Conselho Internacional de Museus, que congrega museus em mais de 140 países, em 2018 eles começaram a rediscutir o conceito de museu. Um conceito muito mais focado no futuro e no papel social das instituições do que no passado e no restauro. Isso já era sintomático, essa discussão começou em 2018 e está sendo retomada agora, e que conecta o museu nesse lugar que eu acho que é onde ele pertence no século XXI. O museu ele é um lugar para olhar o passado e se pensar no futuro, e se construir o futuro. E isso parte muito dessa visão de relevância do museu como equipamento cultural relevante para a sua comunidade, para a sociedade. As possibilidades são infinitas, mas as respostas elas não nascem necessariamente dentro do museu, mas fora dele. No ano passado, o ICOM Brasil, que é o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, promoveu uma pesquisa com públicos de museus, com públicos e profissionais de museus, para entender os impactos, especialmente a visão de futuro que os profissionais e os públicos têm dos museus. E existem dados muito relevantes e que apontam alguns caminhos. Que, por exemplo, 43% dos públicos dos museus foram mais de 4.000 pessoas do Brasil todo que participaram. E uma das perguntas era como os museus podem se tornar mais interessantes. 43% das pessoas acreditam que os museus eles têm que ser mais diversos, mais inclusivos e mais acessíveis para todos os públicos. E 38% que eles têm que estar mais presentes e se envolver mais com as causas sociais e da comunidade. Então, isso já dá uma pista de que o museu ele pode ser do que for. E realmente existe museu de tudo. No Brasil são mais de 3.800 museus espalhados por todo o território nacional. E não importa se ele é um museu de arte, se ele é um museu histórico, se ele é um museu de ciência, de tecnologia, até porque essa pesquisa englobou todos os tipos e públicos de todos os tipos de museus. Então, eu acho que a resposta está aí, como o museu pode se conectar com outros assuntos, escutando as expectativas dos seus públicos, as expectativas da sociedade sobre o que o museu tem que ser nesse momento no país que a gente vive. Acho que a primeira coisa é com muita vontade.
com muita vontade, com muito diálogo, com muita abertura, com muita humildade, né, para entender, especialmente, que quando a gente fala em valor social e quando a gente fala em relevância, acho que a coisa mais difícil de entender quando a gente fala de relevância é que relevância e valor não depende do que a gente pensa, não depende da gente. Não adianta a equipe do museu, os responsáveis pelos museus, os profissionais, né, dos museus, os atores mais próximos desse ecossistema, os pesquisadores, artistas, historiadores, não basta que apenas eles reconheçam o valor social e a relevância dos museus. Valor, relevância, assim como marca, quando a gente fala de publicidade, ela só existe na percepção do outro. E, especialmente, existe na percepção, né, do outro e também, como diz a Nina Simon, né, que é uma ativista, né, do setor, né, de museus, né, norte-americano, e que escreveu um livro muito importante sobre relevância na cultura e relevância dos museus. A relevância é um alvo em movimento. A relevância muda com o tempo e a relevância ela muda para os diferentes tipos de público. E para ter uma noção de como a relevância muda, né, basta olhar a própria história dos museus, né, que foram criados como um aparato de uma narrativa colonial. E nesses últimos séculos, especialmente nas últimas décadas, a relevância deles mudou de lugar, está mudando de lugar, né, para a sociedade. Então, como se constrói isso? Acho que é com isso, como se constrói essas pontes, né, com muita vontade, muita humildade para escutar os outros, com muita escuta ativa e com muita imaginação e muita criatividade. Porque eu acho que é preciso também ter essa expansão, né, acho que eu sempre defendi que a transversalidade da cultura é um dos maiores ativos dela, né? A cultura não é só arte, e a arte não existe só, né, pela arte. Então, essa transversalidade, ela tem que ser abraçada como um ativo, especialmente nos tempos atuais. Então, o museu, mesmo o museu, né, de arte, ele não é apenas cultura, um equipamento cultural. Ele também pode ser um equipamento educativo, ele também, né, pode dialogar, né, com outros setores, né, como a saúde, como tecnologia. E aí a gente volta à questão, né, da relevância e das expectativas, né, dos públicos. A sociedade espera isso dos museus e dos equipamentos culturais. E se a gente não entrega isso, a gente vai estar contribuindo com a crise de relevância que vai ser mais um dos efeitos dessa crise imensa que a gente vive, que é pandêmica, que é política, que é social e que pode virar uma crise de relevância da cultura, né? É da própria sociedade não enxergar a relevância dos equipamentos culturais e não lutar por eles, consequentemente. Abandonado ou ressignificado, né? Assim, ser dado um novo significado. E para isso eu acho que é muito interessante escutar, né, ver, já existem pesquisas e pesquisas brasileiras. Eu citei essa do ICOM, que fala também, né, traz muitos dados, e um deles mostra que a percepção, né, do público, né, foram ouvidas pessoas do Brasil todo, 4.000 pessoas, né, com uma representatividade boa. E uma boa notícia para o setor, né, de museus é que a gente te perguntou, né, também, assim, eu falo a gente porque eu participei como consultora e como uma das autoras da pesquisa, que foi perguntado também o que fazia as pessoas irem no museu, né, quando ele estava aberto, né, antes da pandemia, e o que o museu era, né, para elas. E contrariando esse senso comum, que muitos profissionais até, né, da área já assumem como a verdade, o público não pensa mais necessariamente que o museu é só um lugar do passado e de coisa velha. Muito pelo contrário, a grande maioria, né, das pessoas associa o museu, né, como um lugar de conhecimento, foi a coisa mais marcada, como um lugar de conhecimento, como um lugar, né, para olhar o passado, refletir o presente e pensar o futuro, como um local de inspiração, né, e apenas um percentual irrisório que associou como um lugar tedioso, como um lugar de coisa velha. Então, é preciso olhar, né, para fora, mais uma vez, ter essa abertura, essa curiosidade, que eu esqueci de mencionar quando eu estava falando do que é necessário, além né, da humildade, né, da vontade, da criatividade, é preciso muita curiosidade também, né, para ouvir, né, o que se pensa, o que os outros pensam. E o que o público pensa, né, dos museus pode ser diferente do que os próprios profissionais pensam. Mais uma vez, a chave está na transversalidade. Não é apenas reconhecer a transversalidade, mas abraçar a transversalidade como uma riqueza do setor, né, cultural.
né? Um equipamento como o MAN, por exemplo, numa cidade como Salvador, numa localização, né, como essa, eu acho que ele tem a obrigação de não se ver apenas e unicamente como um museu, nessa visão de um museu, né, de arte, como equipamento cultural. Ele tem, até mais, né, do que outros equipamentos, né, no Brasil, esse grande potencial, né, de trabalhar a transversalidade dele e de se tocar, né, com outros setores da sociedade. Assim, eu mencionei a educação, né, que devia estar mais presente, né, nos museus, né, como um todo, no pensamento sistêmico e transversal, né, dos museus, mas também essa questão, né, do turismo, que não pode ser esquecida aqui, né? Assim, um equipamento como esse, ele também, né, faz parte, ele deve fazer parte de um planejamento estratégico, de uma visão estratégica de turismo da cidade, de turismo do estado, de posicionamento, né, da cidade, né, de Salvador e tal, e deve fazer parte disso, abraçar isso, essa transversalidade, sabe? E conversar, né, com as pautas desses outros setores. Isso não é diminuir a importância artística, né? Pelo contrário, né? Isso não é subtrair nada do caráter cultural, de equipamento cultural. Acho que isso é multiplicar as possibilidades de uma relevância maior, né, para atores diferentes e aumentar as suas possibilidades também de manutenção, de sobrevivência, de prosperidade. Mas o que os museus fazem para se colocar nesse lugar? O que os museus fazem e têm feito, né, para aumentar a percepção do seu valor social e da sua relevância para esses públicos e para outros públicos, né? Existe não só essa percepção, mas como eu mencionei, existem dados. A sociedade espera mais dos museus. A sociedade tem mais expectativas, eu acho, do que o que os museus estão sendo capazes de entregar. E não estou falando apenas nesse contexto de pandemia, onde todos estão prejudicados e limitados, mas esse já é um processo que vem há algum tempo. Então, assim, o que os museus estão fazendo também, né, para se colocar em um outro lugar? É para aumentar a percepção do seu valor e da sua relevância social, que, como a gente viu, que para 38%, né, dos públicos, é justamente aquilo que poderia, né, tornar o museu mais interessante, né? Então, né, como é que os museus estão respondendo a essas expectativas? Eu acho que quando a gente fala em relevância, né, de um equipamento cultural, de um museu, mas na verdade do setor cultural, né, como um todo, um equipamento cultural, ele não pode se alienar das pautas mais urgentes da comunidade. É assim que se começa a construir, né, relevância. É mostrando que assim, né, para que o equipamento cultural existe, é como é que ele responde aos mesmos desafios que a sua comunidade está enfrentando. Então, acho que aqui no Brasil, assim, eu não vou listar por ordem de importância, porque todas as pautas são igualmente urgentes. Mas se a gente for pensar no momento brasileiro em que vivemos, e os equipamentos culturais fazem parte dessa realidade, a sociedade brasileira enfrenta desafios urgentes em relação à fome, ao empobrecimento da população, né, aos efeitos da crise econômica, a eterna pauta irrelevante, né, da luta antirracista, né? A questão também, que já é um desafio, né, a médio prazo, das mudanças climáticas, né, que é uma pauta da humanidade. Mas nesse momento, assim, né, nesse momento do Brasil, né, de 2021, um equipamento que não dialoga nas suas ações, como é chamada, né, pelo movimento dos museus empáticos, da postura corporal institucional, que toda instituição tem, assim como as pessoas, né? Assim como as pessoas, né, se portam de uma forma e comunicam, não apenas com as palavras, as instituições elas também fazem isso. Então, um equipamento cultural que nas suas ações, que na sua postura corporal, institucional, não dialoga com as pautas da fome, né, do antirracismo, do luto e da saúde, que é uma pauta mundial, né? Como é que ela vai mostrar relevância para a sociedade? Como é que ela vai convencer a sociedade de que ela se importa com a sociedade, de que ela merece existir? E nesse aprofundamento de crise
que estamos apenas começando, infelizmente, a construção de relevância, mostrar que os equipamentos culturais, eles precisam existir, eles precisam do apoio da sociedade, isso é mais central, né, do que nunca. Isso só pode ser conquistado com atitudes, assim, com mostrando a relevância, a razão, né, da existência, que nesse momento não pode ser unicamente por causa da arte, não pode ser unicamente por causa da cultura. E nisso entra a oportunidade de que não é preciso fabricar, né, transversalidade. A transversalidade, ela já é um componente da cultura. Ela precisa reconhecer e desenvolver isso, né, e mostrar, né, também. Humana, para mim, eu sou baiana adotada, né? Como disse amigo meu, eu sou baiana, eu posso me considerar, né, baiana honoris causa. Eu moro na Bahia há mais de 20 anos, não sou daqui, eu sou originalmente do Ceará, mas eu nunca esqueço, eu cheguei aqui adolescente e eu nunca esqueço o efeito, o impacto emocional e de conexão com a cidade, né, que foi muito construído aqui, né, no MAM, né, passeando no Parque das Esculturas. Foi aqui no MAM que eu vi a exposição que me fez, né, decidir, né, virar, né, produtora e gestora, né, cultural. E eu tenho certeza que quase todo mundo, né, eu gostaria de dizer que todo mundo que mora em Salvador, né, já teve a oportunidade de vir aqui no MAM, mas eu sei que não. Né, mas eu tenho certeza que todo mundo que já veio aqui no MAM guarda, assim, né, deve guardar alguma história dessas, né? E não importa se ele está, né, do lado de cá, né, da Marina, ou se ele está, né, do lado de cá, né, da Gamboa. Inclusive, eu acho que é muito simbólico que o MAM esteja no meio desses dois símbolos de uma sociedade tão desigual, que ele pode ser o espaço de congregação, ele pode ser o espaço de diálogo, ele pode ser o elo. E a cultura pode fazer isso, né? Assim, a cultura, ela pode estabelecer esses diálogos. Então, mas para isso, pensando estrategicamente, né, como gestora, como consultora, eu acho que é preciso muito... A Nina Simon, né, que eu já citei, né, que é uma das grandes pensadoras sobre relevância social e cultural no campo dos museus, ela fala muito de relevância como portas, como uma porta que tem que ser aberta. Tá? É uma porta que leva a diferentes lugares e existem muitas chaves para as relevâncias, né? Porque, como eu disse, como ela disse, né? A relevância é um alvo em movimento. Então, o que vai tornar o MAM, né, relevante para determinado público de Salvador, né, pode ser diferente do que vai, né, tornar o MAM, né, relevante, né, para outra comunidade. Então, acho que é preciso identificar essas chaves da relevância e trabalhar isso não apenas numa comunicação, que a comunicação é estratégica, claro, é necessária, mas como formas de relacionamento, com projetos. E é aí que entra a importância de uma curadoria que esteja atenta a isso. Tipo, a multiplicidade, né, do equipamento cultural, né, do potencial dele. Assim, eu gosto muito do conceito de curadoria e da ideia, né, de curadoria que nasceu, tipo, não nasceu exclusivamente no campo dos museus, né? E que hoje ela volta a transbordar o campo dos museus. A curadoria como um trabalho de ajudar o mundo a fazer sentido, né? A selecionar conhecimento, né? Isso é importante falar de conhecimento, a gente não está falando dos equipamentos culturais apenas como espaço da arte, mas como espaço do conhecimento. É assim que o público enxerga e quer enxergar os museus. E a curadoria, tipo, ela tem muito esse papel, né? De ajudar o mundo a fazer sentido, de relacionar a cultura e a arte, no caso de um museu, né, de arte, com conhecimento, com relevância, assim, com o que importa para a comunidade e construir isso através de narrativas. Então, já que a gente está falando que a criatividade e a curiosidade, elas também, e a imaginação, né, elas também têm um papel, né, central, assim, nessa construção, né, de caminhos, a curadoria, ela tem um papel, né, central nisso, né, assim, né, de ajudar a transformar essa relevância em narrativas, em ações que se conectem emocionalmente com o público, né? Porque também tem isso, a relevância, ela não nasce no plano do racional. Tipo, você não vai convencer um tomador, né, de decisão, assim, de que o museu importa, apenas apresentando dados, né, sobre isso. É preciso acessar emocionalmente a relevância desse espaço. E aí, quando você falou da questão da métrica, né, que o turismo usa o tempo gasto como métrica, isso não quer dizer que a cultura não possa dialogar nesses termos, mas ela tem que, mas ela pode acrescentar a qualidade do tempo
Tipo, não é uma questão apenas de 2 dias que o turista passa em Salvador. Qual a qualidade desses 2 dias? Que tipo de experiência ele teve, né? E falando como público, como alguém que já viveu essa experiência transformadora, assim como público desse mesmo museu, esse é um ativo que tem que ser explorado, né? É um museu sem igual, né, no Brasil. Assim, essa experiência, né, de ter um museu que também, né, tem um atracadouro que fica na frente do mar, que tem uma praia, isso não é visto em qualquer lugar, né? Mas talvez isso não seja visto em lugar nenhum, né, senão aqui, né, no MAM. E como é que se tira partido disso, né? Como é que se aproveita isso para construir a transversalidade, os diálogos, acessar essas chaves, né, de relevância? Acho que esse é um desafio, mas é um desafio incrível, né? Um desafio muito bom. Eu volto a citar a pesquisa do ICOM, e eu cito sempre porque é muito importante a gente trabalhar com evidências, né? As evidências, elas ilustram a realidade, né? Elas dão uma concretude mais numérica, às vezes, à realidade e tal. E conseguem sintetizar essas múltiplas vozes. Na pesquisa do ICOM, ela finalizava perguntando, em uma palavra, como o público e como os profissionais enxergavam o Museu do Futuro. E vários conceitos surgiram, mas dentre eles 3 principais, que o Museu do Futuro ele vai ser mais inclusivo, mais humano e mais digital. E digital apareceu com muita força, né? O que é um sinal que mostra, né? Claro, a gente viu, né, durante a pandemia, o que eu costumo falar, como pesquisadora, como consultora, a gente viveu, a cultura, né, viveu e está vivendo uma diáspora digital, né, da cultura, uma migração em massa, uma migração não planejada de experiências e de produtos culturais, né, para o ambiente digital. Mas isso é uma aceleração de um processo que já começou, que agora, assim, ele se acelerou e é um caminho sem volta. A transformação na digital, em todos os campos da sociedade, a cultura é um deles, é um caminho sem volta. E mesmo quando passar a pandemia, esse momento de aceleração ele vai deixar legados importantes. Não existe mais como se ignorar o digital. O digital não vai ter o mesmo papel secundário ou acessório na construção de projetos culturais, de experiências culturais. E os próprios museus veem agora o digital como uma ferramenta super importante e estratégica de ampliar os seus públicos. A mesma pesquisa do ICOM mostrou que 25% das pessoas que participaram de alguma atividade digital dos museus durante a pandemia tiveram o primeiro contato com o museu digitalmente através dessa atividade. E muitas vezes pessoas que nunca foram no museu fisicamente e que nunca poderão ir porque moram em outros estados, porque moram em outros países. Então, assim, não se pode ignorar isso, né? O digital não apenas como uma contingência, como uma necessidade, mas como uma oportunidade, né? De expandir públicos, de expandir as possibilidades de narrativa, de curadoria, de compartilhamento de conteúdo, de compartilhamento de conhecimento, né? Então, assim, o digital ele tem um papel muito estratégico, né, para o futuro dos museus. Ele não pode ser ignorado, e não apenas do ponto de vista raso, né, que é essa diáspora digital, a pontinha do iceberg, a parte mais visível, é o que se chama da presença online, especialmente nas redes sociais. Mas isso é a ponta do iceberg da transformação, né, digital. A presença online, ela deve ser construída de formas muito diferentes. A presença online, a transformação, né, digital, ela tem que ser vista como parte dessa construção da relevância também. Então, assim, muitos museus perceberam isso e a pesquisa do ICOM mostra isso também, né, que é uma forma de ampliar a relevância do museu, né, para públicos muito distintos. As possibilidades digitais, elas aumentam muito, por exemplo, a possibilidade de pesquisadores, de artistas, né, de curadores acessarem os acervos digitais, né, dos museus. Assim, a gente viu muitos museus, né, no mundo, né, que abriram, né, completamente os seus acervos e agora qualquer pessoa, né, do mundo, né, pode acessar. Esse é um caminho sem volta. Isso pode ter sido acelerado pela pandemia, mas não vai ficar nesse período pandêmico. Então, assim, mais uma vez, né, como é que os museus, né, podem tirar, né, partido disso? E tirar partido disso é para conversar com a sua própria razão de existir, né? Esse museu existe para preservar e difundir, né, conhecimento. Assim, como é que ele pode usar, como é que ele deve usar as ferramentas digitais, né, para isso? É uma grande oportunidade mesmo. Relevância não tem a ver necessariamente com escala, né?
dificilmente você não vai conseguir, e quando eu falo você, pode ser uma instituição, pode ser tipo qualquer projeto, empreendimento, você não vai conseguir ser relevante para todo mundo, né? Você precisa começar de algum lugar, e relevância não tem a ver com escala, relevância tem a ver com impacto, com orientação, com significado, né? Então, assim, né, construir relevância, né, para uma comunidade prioritária, eu me pergunto às vezes, qual é a relevância que uma tem e que uma pode ter, né, para a comunidade vizinha dele, né? Como é que o humano pode dialogar, né, com as escolas do seu entorno. Não precisa dialogar com todas as escolas do estado, com todas as escolas do Brasil, né? Então, assim, a escala, ela não tem que ser o objetivo final. Assim, a escala ela pode ser uma consequência de experiências bem construídas, bem-sucedidas e relevantes, tá? Acho que às vezes esse é um problema da cultura também, né, como um todo, né? A gente foca muito e na cultura num país como o Brasil, que é muito grande e com muitas necessidades, com muitas lacunas, com muitas carências, né? Então, acho que não se deve focar necessariamente na escala, mas se deve né, focar no começar a fazer algo com relevância e com impacto, né? E com impacto na vida, tipo às vezes das pessoas que por incrível que pareça, e isso infelizmente não é raro no Brasil. As instituições, né, culturais, elas fecham as suas portas, elas dão as costas, né, para o público que mais facilmente podia ser impactado por elas, que normalmente mais precisa, que são as suas comunidades vizinhas, né? Então, acho que se tem que começar, né, por algum lugar, né, você pode começar por um lugar mais próximo. E que com isso, né, construir, né, acho que construir exemplos, construir ações que aí sim, né, elas podem ser escaladas e não necessariamente pelo próprio museu, né? Mas por outras instituições, elas podem inspirar outras instituições a fazer ações semelhantes na comunidade. E aí que entra a questão do diálogo, né? Do diálogo, da conexão, não apenas com os museus, mas com outros equipamentos culturais que estão enfrentando muitas vezes assim, os mesmos desafios e têm as mesmas oportunidades. O que eles estão aprendendo juntos nesse momento? O que eles podem fazer juntos, né? E a partir, né, daí a transversalidade ela é como uma matriosca, né? Tipo assim, quando o museu, né, começa a olhar, né, para fora e conversar com outros equipamentos culturais, vai ser mais natural conversar com outros setores. E aí, né, que entra o que o museu, né, pode fazer, né, com a educação, com os desafios da educação, com os desafios e as potencialidades do turismo e da economia solidária, da saúde e de vários outros campos da sociedade. Como às vezes, como projetos, como empreendimentos falham por às vezes não saber reconhecer as oportunidades, mas por não saber abraçar oportunidades ou por ignorar fatores de sucesso. Existe uma grande literatura em administração, empreendedorismo sobre isso, mas por que eu trago esse assunto? Porque às vezes a gente, e quando eu falo a gente, né, os agentes da cultura, assim, quem está, né, do lado de dentro da instituição, tem uma visão tão enraizada, tão consolidada de porquê ou onde está a relevância da organização, que fecha os ouvidos, que não olha para fora, assim, para entender justamente isso, que a relevância é múltipla. E relevância não é o que você entende, é o que as outras pessoas enxergam, é o que aquele equipamento significa para elas. Então, acho que tem essa questão, né, também, e de também se desafiar, né, para enxergar, né, uma das coisas que, como consultor, um dos maiores aprendizados que o setor, né, dos museus assim, me trouxe nesse contato recente, isso foi uma coisa que Renata Mota, que é a presidente do ICOM no Brasil, ela me sinalizou que no debate dos museus não se fala mais de público de museu, são públicos, os públicos. E eu sempre me policio, né, sempre que eu escrevo, que eu penso as coisas nos públicos. Isso não é só uma coisa semântica, né? Isso é uma coisa que tem um significado muito grande na prática do museu. Os públicos são distintos, os públicos são diversos. E quanto mais diversos forem, né, os públicos, mais razões diferentes de relevância o museu tem. E esse é um ativo, essa é uma riqueza do museu. Então, assim, o pessoal que vai para a praia,
As pessoas, né, que vêm, né, no Humana para ir para a praia, eles são menos público, né, do que as pessoas que vêm, né, para ver um Rubem Valentim. Quem disse isso? E por que isso? E se a própria equipe do museu que está dizendo isso, o que tem por trás dessa concepção, né? Que tipo de limitação de público, que aí pode ter muitos motivos, né? Será que a gente mesmo não está reproduzindo esse discurso de separação de classes em que a cultura, né, foi construída no Brasil, em que os museus foram construídos no Brasil e no mundo, assim como o espaço pertencente a poucos, né, para reafirmar a narrativa e a história de poucos e acessível para poucas pessoas? Então, assim, às vezes a gente pode estar reproduzindo esses discursos, né, como fruto do meio, né? Mas é nosso papel como gestor, né, cultural, como agente cultural e como cidadão revisitar essas coisas. Então, assim, né, para mim, tipo, eu não vejo diferença nenhuma, assim, de uma pessoa, né, que vem no Humana para vir, né, para a praia, né, de uma que vem, né, para ver uma exposição. São públicos do museu, né, do mesmo jeito. E é uma riqueza do museu. E eu acho que o museu, seus profissionais, assim, o que eles precisam assim, é que se eles querem que esse público... se eles querem que esses públicos visitem as exposições, eles têm que construir a relevância das exposições para esses públicos. Tipo, eles têm que conhecer esses públicos, assim, que é uma outra coisa muito importante. Você não constrói relevância se você não sabe com quem você está falando. Né? Então, isso eu acho que é uma grande oportunidade, né? Como trazer as pessoas que vêm, né, para a praia, né, para visitar uma exposição, né, para viver outro tipo de experiência no museu. Né? E eu acho que esse é um desafio muito bom, muito rico, muito frutífero e é um problema bom que o Humana tem, né? Porque, como eu disse, acho que quase nenhum outro museu encontraria um desafio desses, né? A sustentabilidade sempre foi, talvez sempre será um dos grandes desafios do setor cultural, dos equipamentos culturais, né, como um todo. E, consequentemente, dos museus, né, também. Mas nos museus, eu diria que até em comparação com outros segmentos da cultura, e é preciso que eles reconheçam isso, que eles estão, inclusive, numa posição, de certa forma, privilegiada, né? Quando você pensa na arquitetura de sustentabilidade de outros países, como os Estados Unidos, existem pesquisas, né, feitas, né, durante a pandemia que estimam que 1/3 dos museus norte-americanos não vai reabrir após a pandemia. Isso porque eles não são equipamentos públicos, né? Quase nenhum museu lá é equipamento público. Assim, eles dependem majoritariamente de recursos privados. E aqui no Brasil é o extremo oposto. Quase todos os museus, eles são museus públicos. Então, embora eles enfrentem grandes dificuldades, a grande maioria deles, quase a totalidade, não corre esse risco de não reabrir, né, após a pandemia. Então, é preciso olhar esses dois lados da moeda, né, também. Mas, é claro, o recurso público, mesmo existente, ele sempre foi e ele sempre vai ser insuficiente. E a tendência pós-pandêmica é que ele seja cada vez mais insuficiente, porque a gente volta à questão do valor, né, social. Com essa crise de relevância do setor, acompanhada de uma crise econômica, é realmente inocente achar que a cultura vai contar com mais recursos públicos futuramente nos próximos anos. Não vai. Né? Então, esse pode ser um momento ideal de se pensar, de se construir e de se construir novas arquiteturas de sustentabilidade para os espaços culturais. E existe um espaço muito grande, existem exemplos muito positivos aqui no Brasil, como por exemplo, os estados que adotam um modelo de gestão pública não estatal, de gestão, né, compartilhada, de compartilhar a responsabilidade da gestão, né, de um espaço, da sustentabilidade dele, com a sociedade civil, como através do modelo de OS, né? E a gente não precisa olhar, né, para fora, né, para encontrar, né, soluções que podem ser alienígenas, né, para o Brasil. Assim, existem casos brasileiros, né, os estados de São Paulo, do Ceará, aqui na Bahia, né, tem exemplos, não no campo de museus, mas no Pará, né, no Rio de Janeiro, de instituições, né, culturais que já são, né, geridas por um outro modelo que dá mais possibilidade, mais flexibilidade para a captação, né, de recursos, né, para a construção, né, de parcerias e que foram essenciais, né, para que vários equipamentos continuassem existindo e não apenas isso, para que eles se tornassem mais ativos, mais relevantes para as comunidades. Então, acho
Acho que é essencial, né, pensar nisso. Nesse momento de crise, ele tem que ser um momento de solução também, de construção, né, de soluções. E que passem, né, pela questão da relevância, do posicionamento social e da sustentabilidade, porque no final das contas essas coisas elas estão interligadas, né? Assim, o equipamento que é mais relevante, assim, ele tem uma construção de valor, né, social. E eu gosto muito daquela máxima que fala que quem reconhece o valor não questiona o preço. Acho que é por isso que a cultura, né, também, tipo, ela sofre, né, com tantos problemas de subfinanciamento, né? Quem está quem está na posição, né, de decidir quanto recurso a cultura, né, vai ter, só pensa em preço, não reconhece valor, né? Então, mas eu acho que existe essa oportunidade. Eu gosto muito de uma citação que eu usei, né, num texto do Dan Spock, que é um consultor, pesquisador, né, da área de museus dos Estados Unidos, que no começo da pandemia escreveu, né, muitos artigos também, e que falou sobre que a gente sempre fala que na inovação, que para inovar a gente tem que pensar, né, fora da caixa, né? Ou que crise é a casa da oportunidade. Pois bem, né, a pandemia nos colocou literalmente presos fora da caixa, assim, né, presos, né, fora dos museus, das instituições, né, culturais. E se a gente quiser, né, voltar, né, para eles, a gente tem que inovar e que tem muita criatividade mesmo, né? Então, esse pode ser um momento ideal, né, para soluções, para alavancar, né, soluções que já eram necessárias e agora elas vão ser urgentes para a sobrevivência dos equipamentos e do setor cultural. Assim, eu queria ver o MAN mais relevante, mais conectado com a cidade em que ele vive, com os desafios que nós vivemos no Brasil, né? Eu tenho as mesmas expectativas, eu também sou público, né, de museu. Então, de certa forma, essa pesquisa, né, do ICON, assim, ela ressoa muito o que eu penso também. Eu acho que os museus, eles devem ser mais interessantes, né, se conectados, né, com as causas sociais, né, se mais presentes, né, digitalmente e mais humanos também, né, mais empáticos. Então, eu gostaria muito de ver isso transposto aqui no MAN de formas diferentes, né? Eu espero ver.